Graça e paz. Meus irmãos, hoje vamos meditar no Salmo 46, versículo 7. O Salmo 46 é o refúgio e fortaleza. É onde a gente busca nos refugiar no Deus Altíssimo. E no Salmo, no versículo 7, diz o seguinte: O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O único refúgio é o Deus Altíssimo, o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que conhece melhor do que nós mesmos. Eu fico pensando, fico meditando aqui nesse salmo, várias vezes quando eu estava sendo perseguida e humilhada por causa da palavra de Deus. Sempre esse salmo vinha, a revelação de Deus. É o nosso refúgio e nossa fortaleza. E esse salmo é realmente refúgio e fortaleza para quem confia. Para quem confia. A fé em movimento, confiar, aliança de união com o sangue de Jesus. Eu fico pensando como que pode uma casa com uma família, esposo, filhos, e ninguém dentro daquela casa para buscar a presença de Deus. Ninguém dentro daquela casa ora. Ninguém intercede. E coisas acontecem, pessoas nervosas, estressadas, se humilhando, se brigando, se batendo. Como assim? As pessoas esquecem que a nossa alma está no corpo físico. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós não temos que alimentar só o corpo físico, a gente precisa alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E o que é o nosso alimento? Está aqui, ó. O nosso alimento diário, o pão que desceu do céu, nos alimentar em Jesus Cristo. Porque em várias partes da palavra de Deus diz para a gente comer a palavra. Porque a nossa boca fala o que está interno, o que está no coração. Então as pessoas, quando elas ficam se brigando, se batendo, se engalfinhando, elas estão alimentando de quê? Está alimentando do mundo. E aí quando abre a boca, sai o quê? O mundo. A gente tem que meditar na palavra de Deus, comer a palavra de Deus, nos alimentar do pão do céu chamado Jesus Cristo. Esse pão tem nome. Para quando a gente abrir a nossa boca, só sair pérolas, né? Para edificar quem está próximo, quem convive com a gente, nós orar, interceder, orando, perdoando, tendo paciência e abençoando pessoas que estão próximas da gente, pessoas do nosso convívio, onde a gente vai. Porque você pode perceber que hoje em dia, se você vai no mercado, se você vai numa feira, você vê pessoas estressadas, pessoas brigando, pessoas com palavrões na boca. Por quê? Porque elas estão se alimentando do lixo do mundo. Para de se alimentar do lixo do mundo e alimenta do pão que desceu do céu, do pão do céu, da palavra de Deus. Para de ficar ligando coisas aqui na terra. Para de ficar ligada com a terra. Desconecta da terra para conectar com o Altíssimo, conectar com o céu, meditar na palavra para ouvir a voz do Espírito Santo, para Deus abrir nossa visão, para a gente ter visão do espiritual. É isso que a gente precisa, retornar para a casa do Pai, do nosso Pai eterno. Porque muitos não querem voltar para a casa do Pai. Preferem ficar na lama. Onde há lama? O mundo, o chiqueiro dos porcos. Porque está escrito também na palavra de Deus que o filho pródigo, quando ele começou a comer a lama no chiqueiro dos porcos, a comida dos porcos, aí ele lembrou que ele tinha um pai. Que quando ele estava na casa do pai, ele era bem tratado, bem cuidado. E é assim, Deus cuida de nós o tempo todo.
O tempo todo Deus cuida de nós, como está escrito na palavra. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor dos Exércitos está conosco, Ele nunca nos abandona. Mas aí vem a pergunta, né? Vem a pergunta. Você abandonou o teu pai, a casa do teu pai? Muitas pessoas não sabem responder isso. Muitas pessoas que estão lá no mundo, envolvido com o mundo, não vai entender. Não vai entender. Mas a pergunta é: Deus é contigo e você é com Deus? Deus é fiel e você é fiel? Deus está te chamando de volta, mas você quer voltar? Meus irmãos, a palavra de Deus é riquíssima. É a riqueza que nós buscamos. É o nosso alimento, é o nosso sustento, é o nosso refúgio, é o nosso socorro. Nessa época de pandemia, a gente precisa voltar para a casa do Pai. Na casa do Pai não tem pandemia. A pandemia está no mundo, a pandemia está na lama. Mas na casa do Pai tem vida e vida com abundância. Graça e paz. Deus esteja com todos nós. Que Deus nos abençoe e nos fortalece. Que a luz do Espírito Santo resplandeça na nossa vida para clarear a nossa vida, a nossa mente. E aqueles que estão na casa do Pai, que permaneçam na casa do Pai. Aqueles que ainda não estão, encontre o caminho de volta para a casa do nosso Pai eterno. Graça e paz. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.